Fala galera, bem-vindos ao Subjetivando, o primeiro podcast da psicologia da Unigran. Eu sou a Gabi e partiu terapia. E eu sou o Davi e hoje não vai ter jargão. Então nós estamos aqui hoje com as nossas convidadas, a Carol e a Joyce, nossas queridas, que nós vamos falar hoje sobre um tema que tem sido ultimamente nas redes sociais e na mídia, que tem ganhado bastante visibilidade, que é o rol taxativo, que foi definido pelo STJ, Supremo Tribunal de Justiça, nessa semana, que torna as normas, né, as regras da ANS, Agência Nacional de Saúde, como taxativas para os planos de saúde, certo? Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem o nome, o que vocês fazem, né? Vamos começar pela Joyce. O que é terapia ocupacional? Qual é a sua prática? O seu currículo? Tudo que você gostaria de nos apresentar sobre você. Primeiramente, oi para todo mundo e obrigada pelo convite. É aquela velha pergunta, né? O que é essa tal de terapia ocupacional, né? Todo mundo se pergunta isso e eu falo que a primeira coisa que a gente responde desde quando a gente entra na faculdade é essa, assim. E a pergunta que a gente tem mais medo de responder também, porque a gente pensa, será que as pessoas vão entender, né? Mas eu gosto muito de uma definição que a gente criou, inclusive, em um podcast também de TOs, né? Que é o seguinte, a terapia ocupacional, ela capacita o indivíduo a ele conseguir fazer as atividades cotidianas dele, né, dentro de um contexto que tem a ver com a realidade dele, que faça sentido para ele. Então, a gente tem várias áreas dentro da terapia ocupacional. Eu brinco que a gente atende de mamando a caducando, né? Então, a gente tem a minha área, que é a área da pediatria, né, mais específica da neuropediatria. E aí a gente tem as áreas de saúde mental, de saúde do trabalhador, de gerontologia, né, que é a saúde do idoso. Que mais? A gente tem a área hospitalar, a área da ergonomia, né, em empresas, enfim, são muitas áreas. Porque sempre que uma pessoa tiver uma dificuldade em realizar as suas atividades, sejam elas atividades de vida diária, atividades de vida prática, né? Então, você ir ao mercado, você pagar uma conta, por exemplo, ou atividades de trabalho, atividades de lazer, atividades escolares. Então, sempre que o indivíduo tiver uma dificuldade em qualquer uma dessas áreas, o terapeuta ocupacional está lá para ajudar a que essa pessoa consiga realizar essas atividades dentro de um contexto que realmente faça sentido para ela, que tem a ver com a realidade dela e que ela queira realmente aquela atividade. E lembrando, né, que a terapia ocupacional é uma profissão de nível superior, ela não é uma especialização de outra área. Muita gente, você fez fisioterapia, isso, né? Ou você fez psicologia, né? Não, é uma outra graduação de nível superior. Então, é uma profissão regulamentada, né? A gente tem, infelizmente, um conselho que é dividido entre nós e a fisioterapia. A gente não tem um conselho próprio ainda, né? Porque as nossas profissões foram regulamentadas na mesma época, né? Na mesma data. Mas nós somos uma profissão independente. Show de bola. Fala um pouco pra gente também. Você falou da graduação, né? Onde que você se formou? Como que foi esse processo também? Eu me formei em 2007, na UCDB, em Campo Grande, porque era o único curso aqui no estado. Na verdade, a minha turma foi a penúltima turma de terapia ocupacional aqui no estado, né? Depois da minha turma só teve mais uma. Então, no Centro-Oeste inteiro, só tem uma universidade de terapia ocupacional, que é na UNB, em Brasília. Olha só. E então, estamos abertos aí à abertura de cursos de terapia ocupacional, por favor. Porque tem poucos profissionais, a gente precisa muito, né? Exatamente. E, enfim, eu me formei em 2007, depois no ano seguinte eu fiz uma pós-graduação em dança, porque eu sou da dança há muitos anos, né? Olha, e a gente, temos como a um gente artista fala, aqui hoje, tá? como a gente fala de ocupação humana, a dança é uma das ocupações humanas. Então, para mim fez muito sentido, né? Fazer essa especialização. Depois que eu me formei, depois que eu fiz a especialização, na verdade já tinha vindo embora para Dourados, logo que eu me formei, né? E aí comecei a trabalhar na área de pediatria, mas também atendia
idosos, né? Atendi domiciliar. Fui trabalhar no hospital também, trabalhei com oncologia e com neuroadulto no hospital. Olha só, que incrível. Mas aí a paixão mesmo é a neuropediatria, né? E acabou que eu tenho uma clínica, né? A gente trabalha só com crianças. Fica aqui em Dourados? E algumas não tão crianças assim, porque elas vão crescendo, né? Vão ficando adolescentes, né, Carol? Aqui em Dourados, sim, chama Move Mais. Olha só, gente. Para quem não conhece, esse é o momento também. É o momento de fazer o jabá agora também? Enfim, é isso. Também sou podcaster, tenho 2 podcasts. Um que é meu, né, mesmo, e outro com mais 4 TOs. A gente fala sobre... Chama TO Nativa. A gente fala sobre terapia ocupacional em todos os âmbitos, né? Show de bola. Bem bacana. E a Carol, se apresente, nos diga sobre você. Eu sou cria da Unigran também, me graduei... Mais um. Me graduei no ano passado. Então, eu sou uma psicóloga. A minha área, eu sou pós-graduanda em análise do comportamento aplicado ao autismo e deficiência intelectual. Desde a graduação, no meu 3º semestre, acabei tendo mais afinidade com a análise do comportamento, e daí fui aluna de iniciação científica por 2 anos, com ênfase em análise do comportamento aplicado a alguns contextos. Passei desde o 3º semestre da graduação até o final trabalhando como acompanhante terapêutico, e depois que eu me formei, então, aí eu defini que seria essa minha área de atuação mesmo, porque eu amo análise do comportamento de forma geral. Maravilha. E trabalho atualmente com a análise do comportamento aplicada ao autismo e a outros transtornos do neurodesenvolvimento. E eu sou psicóloga em uma clínica daqui de Dourados, responsável por alguns casos. Eu não sou podcaster, mas estou aqui um peixinho fora do aquário. Mas eu também adoro conversar sobre análise do comportamento. Eu, junto com uma amiga, também da Unigran, criamos o grupo de estudos Café com Behaviorismo. E a gente Esse é bom, esse eu conheço. reúne uma galera aí do Brasil todo para falar de temas específicos. Porque uma coisa que as pessoas confundem muito é que a análise do comportamento aplicada, ela é aplicada a todos os contextos, não só ao autismo, mas como tivemos muitas pesquisas e dados relevantes sobre a eficácia da análise do comportamento aplicada ao autismo, ficou popularmente conhecida como se fosse só para isso. Mas a gente tem análise do comportamento aplicada a organizações, que são as OBM, a contexto de hospitalar, muitos estudos sobre dor crônica. Então, a gente tem estratégias na medicina comportamental, análise do comportamento aplicada ao esporte. Em todas as áreas onde tem comportamento humano, a gente tem estratégias para fornecer mais autonomia. E eu estava escutando a Joyce e eu estava falando como que a gente se conversa com um objetivo comum, que é fornecer ao indivíduo, ao aprendiz, o máximo de comportamento socialmente relevante, autonomia, qualidade de vida, saúde mental, ensino de novos comportamentos que façam sentido para ele e que ele viva bem na melhor possibilidade que consiga. Então, são áreas diferentes, mas que têm um objetivo comum, de trazer qualidade de vida para outros. Maravilhoso, Carol. Show de bola. Você trabalha mais com as crianças, com adultos, com idosos? Como que tá funcionando? Hoje eu atendo 6 pacientes e o mais velho tem 7, o mais novo tem 2. Olha só. Mas eu, estudando muito para conseguir dar um suporte adequado para esses casos, hoje eu vejo que uma área que é muito do meu interesse é a fase da adolescência. Que é uma área que tem sido, pelo menos na minha, a gente tem investido agora na intervenção continuada em estudos porque a intervenção precoce dentro da análise do comportamento aplicado está muito bem estabelecida, tem muitos dados bem robustos da eficácia. Firme, né? Está bem firme, a gente tem bastante procedimentos que são validados, mas a intervenção continuada ainda, agora estamos traçando um trajeto, porque o que acontece? As crianças da intervenção precoce cresceram e estão crescendo. Exatamente. E daqui a alguns anos a gente vai pensar na intervenção mais continuada ainda, pensando em autistas adultos, na velhice. Mas a área da adolescência realmente é o que me move, assim, muito gosto de estudar habilidades sociais, comportamentos adaptativos. É a minha área de... É o seu objetivo. O meu objetivo hoje. É bem desafiador, né? Porque é uma fase que os hormônios, né, estão... Sim, é uma fase... É a fase, né? A fase. É a fase.
criança e é legal porque tem bastante comportamento, ensino de comportamentos na intervenção precoce, comportamentos básicos para outras aprendizagens mais complexas. Mas aí, a hora que chega na adolescência, é basicamente comportamentos complexos, habilidades complexas, responder a múltiplos estímulos, diferente da intervenção precoce. Então, é um desafio, mas é bem legal também. Que legal. Então, vamos voltar para o tema. Então, assim, vocês têm uma participação... Esse tema impacta vocês, de certa forma, diretamente. Bem né? diretamente. Bem diretamente. Então, o rol taxativo, que foi definido pelo STJ, e ele, assim, traz muitas mudanças. Mas para que a gente possa entender, e Joyce, eu vou te perguntar, o que é o rol taxativo e quais as mudanças que ele vem trazer para o nosso panorama atual? Então, eu não tenho a visão jurídica, né, da coisa como um advogado tem, mas a gente, por conta do trabalho, né, a gente acaba descobrindo muitas coisas e precisando entender muitas coisas, até para ajudar os pais também, né, Carol? Porque, às vezes, os pais chegam para o atendimento e eles não têm noção do que eles podem, né, exigir do plano e tudo mais, então a gente acaba ajudando nisso também. Então, o que acontece? A gente tem a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ela regulamenta, né, ela regulamenta o que os planos de saúde, né, têm que cobrir, né, quais são os procedimentos, as cirurgias, os tratamentos, enfim, tudo que o plano tem que cobrir. O que acontece? A ANS, ela definiu um rol, que esse rol era exemplificativo. E como esse nome diz, exemplificativo, ele era um exemplo do que os planos de saúde tinham que oferecer. Quais procedimentos, né, eles poderiam... Como se fosse um mínimo, assim, olha, o mínimo é isso aqui que o plano tem que disponibilizar para o usuário, né? Mas é um exemplo, então esse exemplo pode ser ampliado. Isso. E aí, o que acontece? Antes da gente ter essa votação que aconteceu no dia 8, né, que eu já vou chegar nela, antes da gente ter isso, já era difícil para os pais das crianças com TEA, por exemplo, não só das crianças com TEA, a gente fala muito do TEA porque a incidência é muito grande, né? Hoje em dia é 1 para 44, né? De acordo com o CDC, né? Que é dos Estados Unidos. Mas estima-se que aqui no Brasil seja mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente ouve falar muito porque tem uma incidência muito grande. Mas a gente tem outros casos. Então, tem crianças com paralisia cerebral, tem crianças com síndromes muito raras, e essas vão ser as mais afetadas. Depois eu vou falar disso também. Mas, enfim, então a gente tem lá aquele rol de procedimentos exemplificativo. Então, os pais, chegavam lá para o plano e falavam assim, olha, meu filho precisa de psicologia baseada na análise do comportamento. Meu filho precisa de terapia ocupacional com integração sensorial. Integração sensorial de ERS. Beleza. Aí o plano falava assim, não está no rol. Porque o rol é exemplificativo, mas o plano fala, não está no rol. O que os pais fazem? Vão lá, contratam um advogado, o advogado entra com processo, e aí, na sua grande maioria, os pais ganham aquela liminar, depois, né, aquilo fica ali em juízo, Até porque é exemplificativo, né? Até porque é exemplificativo. Pra estar aberto, é para ser discutido, Sim. né? É muito mais fácil de pensar. E tem acontecido, assim, alguns planos, alguns pais não precisam nem entrar com o processo, sabe? Como eles já sabem que eles vão perder mesmo, eles acabam cedendo ali, né? Mesmo que tenha um terapeuta conveniado. Mas o que acontece? A psicologia, a terapia ocupacional, a fisioterapia, a fonoaudiologia, elas estão no rol da ANS. Inclusive, há um tempo atrás, a gente tinha um limite de sessões, né? Que era o limite máximo. Então, por exemplo, terapia ocupacional era 12 sessões no ano. A criança, às vezes, precisa... Era uma por mês. Às vezes precisa disso num mês, de 12 sessões no mês, né? Como vai fazer uma por ano, né? 12 por ano. Enfim, aí depois isso foi mudado e agora é ilimitado. Então, os pacientes têm acesso ilimitado. Foi de 2021, né? A nova Isso, regularização, 2021. né? Só que a gente tinha isso, mas a gente não tem no rol da ANS as abordagens, os métodos e as técnicas que os terapeutas utilizam, que tornam esse atendimento especializado. Então, por exemplo, vocês estão fazendo psicologia, né? Vocês podem até ter uma visão ali do que é análise do comportamento e tudo mais, mas vocês não têm a formação, vocês vão fazer depois que saem da faculdade. Exatamente. Isso é uma especialidade, digamos assim, não no sentido da palavra, né? Que você é um especialista, fez lá, né? A prova de títulos e tudo mais, não é isso.
mas você tem uma formação que te dá uma base para trabalhar com aquilo. E aí, o que acontece? A gente não tem isso no rol. Então, o pai quer um terapeuta ocupacional, não é porque o pai quer, não. É Exatamente, porque é porque ele necessita. necessita, totalmente porque diferente, tem né? comprovação científica, né? A gente tem uma comprovação científica de que a integração sensorial de ERS é efetiva no tratamento com TEA, né? Tô dando um exemplo. Aí a gente tem outras abordagens dentro da TO, por exemplo. A gente tem o conceito neuroevolutivo Bobat, né? Na fisioterapia, eles têm também o conceito neuroevolutivo Bobat, tem o Koivos-Medek Exercise. Na fono, tem as práticas com prompt, enfim. São várias abordagens que Show de são, bola. né, cientificamente comprovadas que aquilo é efetivo. E aí, isso não está no rol. Só que aí o pai entrava ali com o processo, tal, Exatamente, tem conseguia comprovação ganhar. científica. O médico pediu, a gente sabe que hoje tudo, né, depende do médico. O médico falou que não, que tem que ser isso aqui. Não é que seria bom se tivesse isso aqui. Não, tem que ser isso aqui, porque se não tiver isso aqui, não é efetivo, né? Tá, beleza. Tava assim. E já era difícil. Porque já você era tinha muito que mais complicado. ajuizar e tudo mais. O que aconteceu? Começou a ter muito processo e tudo mais, o pessoal foi lá e falou, não, os planos de saúde mexeram os pauzinhos deles, né? Política e certeza. tudo mais. Não, o rol não tem que ser exemplificativo, o rol tem que ser taxativo. O que está no rol é o que vai cobrir e não tem conversa. E aí teve a votação no dia 8. E aí, seis juízes lá do STJ votaram a favor do rol taxativo e só 3 a favor do rol exemplificativo. E aí, aí tem várias questões, assim, que eles falam que esse rol ele é um taxativo mitigado. Porque em alguns casos, os pais vão conseguir, ou o paciente, enfim, vão conseguir aquele tratamento. Eu tô falando isso na minha área, mas assim, a gente pode levar isso para pacientes com câncer, por exemplo, que precisam de tratamento de quimioterapia, alguém que vai fazer uma cirurgia, Uma radiologia do tipo. um home care, Exatamente. né? Exames, medicamentos. Isso, tem muita coisa. É coisa bem básica também, que você o plano não cobria e você conseguia judicializar essas questões para conseguir. Porque o médico especificou. Aí agora... E o que já era difícil começa a ficar ainda mais difícil. Ainda mais difícil. Né? Porque, assim, é possível, desde que... O que eles explicam? Que, assim, desde que você diga, o médico coloque lá que aquele tratamento tem comprovação científica e que dentro do rol não existe outro tratamento que vai dar o mesmo resultado... Exatamente. Aí tudo bem, mas até você provar. O que acontece? O médico conveniado ao plano, suponhamos que você tenha um plano de saúde, você vai lá no neuropediatra daquele plano. Ele não vai te dar um laudo especificando as terapêuticas que você precisa. Você provavelmente vai ter que ir em um médico particular. Exatamente. Sim. E daí, pensando nas implicações econômicas que isso traz, ter um plano de saúde já é uma coisa bem custosa. Exatamente. Aí você vai ter que procurar um médico particular. E pensando que quanto mais especialista for o médico, ou os profissionais de forma geral, mais encarece aquele terapeuta, a consulta dele. Então, essas famílias terão que procurar um médico particular. Esse médico vai ter que detalhar tudo, porque ele está indicando aquela terapêutica, porque ela é tão imprescindível para aquele caso, para o que ele precisa. Trouxe muitas implicações o rol taxativo para os laudos médicos e para a gente, porque pensando também nos terapeutas, agora a gente vai ter que ter relatórios de evolução muito robustos, relatórios que digam que o juiz consiga ler e entender, nossa, sem isso daqui, esse cliente, esse paciente, não conseguiria essas habilidades. Não E olha só, em 6 meses, ele conseguiu isso e isso. E olha que difícil, né? Porque você convencer um juiz que não é da área, né? Aquilo que você está falando. E isso é uma coisa que está sendo muito questionado também, né? Como que os juízes lá do STJ, por exemplo, vão conseguir, né, votar sobre uma coisa que eles não têm conhecimento, não é a área E deles, outra coisa né? que eu penso assim, o médico, ele tá olhando ali de perto o que um rol, uma lista de procedimentos vai dizer sobre a necessidade daquele indivíduo específico.
né? Então, em geral, a Agência Nacional de Saúde, ela se parte de princípios científicos. Também não vai ter lá no rol, e espera-se que tenha no rol coisas que tenham evidência, né? Acontece que é isso, as especificidades que é o que complica, que daí precisa ser bem direcionado. Mas, assim, eu acho que uma coisa que a gente, até pensando agora na graduação, já discutindo na graduação, a gente tem que se pautar muito daqui em diante em práticas baseadas em evidências. Vai ter que... Com certeza. O juiz não conhece nada da minha área, mas eu vou ter que mostrar com evidências bem robustas, com centros de pesquisa, agências de pesquisas que fazem que categorizam práticas baseadas em evidências, porque daí não tem como o juiz discutir. Exatamente. Tem lá uma Evidência agência tá que só trabalhou para isso, com um conjunto de pesquisadores muito grande para definir. Não, essa prática baseada em evidência, ela tem evidência para X caso. Então, o juiz não tem com quem discutir. Sim, exato. Com Tá lá o validação dado. nacional e internacional, que é uma das coisas que isso. fala, tem que ter validação nacional e internacional. E daí, pensando para os profissionais que vão se graduar, naqueles que já são graduados, é correr atrás de conseguir um relatório agora mais robusto. Com certeza. Eu estava assistindo uma live até de umas advogadas que elas falavam, antes elas brigavam um pouco com os médicos para falar, coloca artigo científico no seu laudo. Beleza, vai sair gigante, vamos dar trabalho para o juiz ler. Porque o que acontece? Acabava ficando indicações sem muitas referências. E daí, não, a coisa vai ter que ser bem mais criteriosa agora. Porque o Cuevas, que foi um dos que votaram também, um dos ministros, dos senadores, na verdade, né? Ele ficou citando muito isso. Que tem que ser embasado cientificamente e tal. Então, vai ser uma das brechas que os advogados vão tentar, né? Para conseguir esses procedimentos. Exatamente. Embasar cientificamente. Uma coisa que estão falando... Porque assim, né? O que as pessoas fazem, né? Elas batem e depois dão aquela sopradinha, né? Mas a decisão não é vinculante. Aí é termo jurídico, né? Pelo menos isso aí eu aprendi, né? O que quer dizer que não é vinculante? Que isso não se vincula a outros tribunais. Então, o Tribunal Superior de Justiça decidiu, mas não quer dizer que outros tribunais As outras possam... instâncias, né? Os outros tribunais não possam definir diferente. Só que os outros vão se basear nessa decisão que o STJ tomou. Com certeza. E eles vão usar isso, né? Então, olha como que é complexo, né? E aí, você falando, né, do Cuevas, né, do que ele se baseou e tudo mais, olha a importância da gente realmente escolher e cobrar de quem tá lá representando a gente. Porque Isso, a gente verdade. vota nos senadores, a gente vota nos deputados, e são eles que colocam Eles que os juízes do tribunal lá, eles que decidem quem que eles vão colocar lá. Né? Isso. E, na verdade, eu acho que gerou... O que a gente tentou foi acalmar os ânimos, né? E falar bem assim, não, calma, vai dar certo. Mas a questão é que, ano passado, o ministro Salomão já tinha começado a lançar as bases também para o rol taxativo e já tinha liminar sendo indeferida com base no que ele tinha proposto. Só na proposta, não era nem na decisão ainda. Não tava fixo que o rol ia ser taxativo. E já tinha juízes, porque daí os advogados vão usando essas coisas para conseguir se justificar, né? Por que o plano não deve cobrir? Então, eles vão se apegando a esses recursos que esses ministros vão criando. Depois teve o projeto de lei do Bolsonaro, então foi ladeira abaixo. E daí, o que a gente tenta é... Não, calma, a gente consegue e tal, mas é lógico que tem implicações práticas. Inclusive, tem vários representantes que são bem influentes nas mídias, por exemplo, a Andréia Weber, do Lagarta Vira Púrpura, e ela estava compartilhando relatos que as mães estavam mandando para ela de liminares que já tinham caído. Exatamente. De terapêuticas, de exames, de bomba de insulina. Bomba de insulina. Bomba de insulina. Não, e a comunicação interna dos planos de saúde comemorando a decisão do STJ. Sim, comemorando que uma criança vai ficar sem a bomba de insulina dela. Sem tanque de oxigênio. Isso, comemorando que uma criança com AMI, por exemplo, né, grave, vai ficar sem o home care dela. Assim, é surreal, gente. Exatamente, a ANS que devia estar lá ajudando os órgãos públicos, ajudando as pessoas que estão lá, a clientela, né, dos planos de saúde, não. Ela vai em conjunto
com os planos de saúde para conseguir fazer isso. E aí eu fico pensando como que o governo trabalha contra ele próprio. Porque assim, gente, vamos combinar. Se o plano de saúde não vai cobrir aquilo que as pessoas precisam, onde que as pessoas vão buscar? No SUS. No SUS. E aí a gente vai sobrecarregar ainda mais um sistema que já é sobrecarregado. Sim. Então, e aí? A gente entra num loop, né? Porque isso, é um tiro no pé, na verdade, né? Exatamente. Não, e outra coisa que não faz sentido nenhuma das justificativas que eles deram para que o rol fosse taxativo era para proteger o consumidor. Porque ficava bem assim, é exemplificativo, então o plano não sabe exatamente o que ele vai ter que pagar. Então ele tem que cobrar mundos e fundos do seu cliente, né? 15,5%. Aumentou de 13% para 15,5%. O lucro não diminui dessa galera. Então, assim, é para proteger o consumidor. Não é. Teve gente pra falando... proteger o plano. Teve gente falando que os planos justificando, né? Algumas pessoas justificando que para os planos não ficarem tão caros, ficarem mais baratos e tal. Mas, na verdade, quando eles foram questionados, me disseram que não vão diminuir o valor. E uma outra questão que eu penso também, e isso é uma coisa que enquanto vocês falaram, e eu tava pensando isso hoje, porque às vezes as pessoas se apertam mais mensalmente para poder pagar o plano, porque particular, né? Se fosse pagar sem plano nenhum, não consegue. Não. Né? Então, às vezes, a pessoa já investe no plano de saúde para não ter uma preocupação em relação a isso, né? Para ter onde correr. E aí, agora, eu me coloco no lugar das mães, por exemplo, das crianças, ou então familiares que têm, né? Que precisam, que dependem do plano de saúde, porque não tem essas condições. E aí, de manter particular, de manter mesmo, e já se aperta, já todo mês ele separa essa função do dinheiro para isso, e agora como será, né? E aí você pega, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, que usa gastrostomia, que usa, às vezes, né, traqueostomia também, ela tem todo um cuidado, né, que é necessário ali. E aí, olha o tanto que essa família vai sofrer, porque ela já tem que comprar remédio, que o plano não cobra remédio. Verdade. Aí, uma criança que usa gastro, ela precisa de uma nutricionista, mas precisa de uma nutricionista que tenha um bom entendimento de nutrição interal, né? Enfim, e às vezes, muitas vezes não tem ali, o plano não cobra uma nutricionista que tenha um conhecimento, que tenha um conhecimento de como que é a doença da criança, às vezes doenças raras. As crianças com doenças raras vão ser as mais afetadas, gente. Exatamente. A gente fala do autismo, mas as crianças com doenças raras, as pessoas com doenças raras vão ser mais afetadas ainda, com síndromes raras. Por quê? Porque o tratamento delas é ainda mais específico. É ainda mais difícil. A gente tem paciente na clínica... Mais caro acaba sendo... Mais caro também. A gente tem paciente na clínica ainda, né? que a criança é a única aqui no Brasil que tem a síndrome dela. E aí a medicação que ela tem que tomar vem lá não sei de onde, o açúcar que vem não sei de onde, enfim. E aí, às vezes não tem nem o tratamento aqui, vai procurar... Tratamento assim, não tem o tratamento medicamentoso, às vezes não tem um geneticista que é especialista em síndromes raras, vai procurar. Aí a família tem que viajar, ir para fora... Sabe, ela já tem tanta coisa para lidar, né? Exatamente. E leva o filho para terapia, leva para TO, leva para físio, leva para fono, gasta gasolina. E às aí... vezes tem fator participativo também, porque tem planos que cobrem, mas às vezes não cobrem tudo. Então, essa família às vezes ganhou, ok. Mas ainda tem fator de participação. Então, além de pagar o plano, ainda tem outros custos com as terapêuticas. Entra numa situação tão ruim que a gente pensa, primeiro, a gente vai lá e paga todo mês aquele plano de saúde que não é barato, muitas vezes é muito caro mesmo, pra gente não ter que depender tanto do SUS, porque a gente não sabe quando a gente precisa, e aí entra nessa situação, é taxativo, aí pra gente poder usar, se a gente tá com a criança, ou até mesmo alguém da família, assim, que precisa desse uso, a gente tem que ir atrás de advogado, tem que esperar, atrás de médico especialista, e isso vai acumulando um dinheiro que vai ter que ser gasto no momento. Quando você vê, a gente entra naquela mesma ideologia de funerária, que você paga para não precisar usar. Exatamente. E muitas vezes a gente não usa. Né? Eu tenho plano de saúde, gente. Eu praticamente não uso. Eu uso para fazer exame. O meu médico não atende por plano. A minha nutricionista não atende por plano. O meu fisioterapeuta, os meus, né? Porque eu tenho 2, não atende por plano. Isso. Eu pago particular. Entende? Porque se eles forem trabalhar pro plano,
Que é uma mixaria, gente. É Pra outra... vocês, é outro assunto, né, Carol? Que rende. Gente, rende. já me ofereceram Exatamente. R$30 no atendimento. Poxa, eu fiz uma faculdade, eu fiz um monte de formação, eu fiz 2 certificações de integração sensorial, eu fiz formação no conceito neuroevolutivo Bobot, eu gastei, eu visto na minha sala, eu tenho uma clínica, eu tô sempre fazendo curso, blá, 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 aquela coisa toda que a Carol sabe muito bem como é que é. E aí, vem lá o plano e fala, não, eu vou pagar R$30 no atendimento pra você. Gente, é igual aquele mesmo, não tem como. Não tem como. Olha, E não daí, vai dar. e isso é tão complicado e complexo, assim, de ser discutido, porque às vezes o plano pega um profissional e que a gente não tem certeza das formações e acaba se adequando às questões do plano e o plano vai colocando e esse profissional pensando, por exemplo, se ofereceram 20, R$30 para ela, quantos pacientes ela não vai ter que atender? Exatamente. Para conseguir... E aí, a Então, qualidade? aí limita o número assim, quantidade de tempo da sessão para conseguir atender mais pessoas. Uhum. É uma bola de neve. Só que eu tava pensando aqui, quando a gente tava conversando, que a gente tá sempre tapando buraco no Brasil. Porque devíamos primeiro começar pensando em políticas públicas, que são inexistentes. A gente não tem dados nem de incidência do autismo no Brasil, por exemplo. Não tem. Para pensar em políticas públicas, você precisa de dados. Ele já começa aí, não tem os dados. Então, a gente tá sempre tapando um buraco e abrindo um novo. O problema é que sempre sobra pra ponta. É o paciente que sempre vai sentir. Sim. E daí o que acontece? Diminui a qualidade de vida do paciente, mais estresse na família, mais famílias adoecidas. Essas famílias também não têm acesso às outras terapêuticas do plano, vão também procurar o SUS. No final das contas, o governo acha que está ganhando, mas está perdendo. Tá perdendo. Exatamente. Porque você deixa de gastar de um lado, o plano, por exemplo, deixa de gastar de um lado, mas gasta do outro. A partir do momento que você recusa um home care para uma criança, você vai ter que colocar ela dentro do hospital se acontecer qualquer coisa. Exatamente. E aí Que é vai ser muito mais caro. Que é muito mais caro. E parando para pensar que as empresas que são os planos de saúde, elas são empresas privadas. Então, qual que é o certo de uma empresa privada pensar? Não, eu vou colocar o máximo de serviços que eu posso colocar, vou deixar o meu preço num preço de mercado bom e vou trabalhar com isso e vou pegar na concorrência. E não é assim. A gente tem a ANS para fazer esse meio de campo, só que ela tá jogando pro lado errado. Eu posso fazer um papel aqui meio ruim, assim, de advogado do diabo, como dizem? Se a gente parar para pensar, né, falando de empresa, né, dos planos de saúde como empresa, seria bom é bom para eles que o rol seja taxativo. E se eu tenho uma empresa, Claro. eu vou achar melhor, porque eu tenho certeza Exatamente, daquilo. que eu tô recebendo para fazer o mínimo. Exatamente. Só que o que O acontece? mínimo do mínimo. O problema do rol taxativo é que, bom, agora, do rol, né, do rol da ANS, agora antes ele era atualizado a cada 2 anos, agora parece que mudou. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Porque a medicina evolui, as terapias evoluem, a gente tem novas evidências, e aí você tem que colocar procedimentos que antes não existiam, você tem que colocar ali. Mas só que na prática, não é isso que acontece. Esses procedimentos não são colocados. E falando da gente enquanto terapeuta, é pior ainda, porque o médico é assim, ó. O médico, ele se forma. Aí depois ele faz lá a residência, né? Faz a especialização, faz a residência, ele vira cardiologista, pneumologista, reumatologista, enfim. O plano cobra consulta com o médico especializado. Por que com os terapeutas é diferente? Exatamente. Por que a gente tem que... então quer dizer que... Porque o que eles falam, por exemplo, em relação à psicologia? Se você fez psicologia, já está implícito que você sabe análise do comportamento. Gente, a gente sabe Se que... você fez terapia ocupacional, já Não, está implícito na que faculdade você sabe integração sensorial. E não é Você assim vê que a o banda mínimo. toca. As Você viu? graduações são generalistas. Não Exato. tem como, é impossível. É impossível, senão você vai ficar quantos anos na Impossível. faculdade? Bom, eu me formei em 2007, faz a conta aí, eu tenho 15 anos de formada, é isso, né? 15 anos de formada. Deve ser. É que todo mundo aqui é de Vocês estão exatas. vendo que eu não sou de exatas, né? Todo mundo aqui é de exatas. Pensa numa conta que chegou bem estatística, agora. Porque Já choras foi, bioestatística. Exatamente assim. Então, poxa, são 15 anos, mais 4 da faculdade, dá 19, né? A Nazaré dele. Ai, gente. Então, gente, não tem, sabe? Eu E fico todos assim... esses anos estudando, né? E todos os anos Exatamente. estudando. E ainda não sei nada, gente. Falar bem a verdade, não quero assustar ninguém, não. Mas quando eu vejo tanto que eu não sei ainda, eu falo, puxa vida.
Eu não sei nada, Galerinha eu que é não meu sei cliente. Calma, não, eu Isso sei. é só. eu É sei bem bastante subjetivo coisa, isso. mas É, é muito pouco, né? E é legal esse tipo de pensamento e de posição atitudinal, é porque a ciência evolui. Se eu for um dinossaurão que acha que aprendeu tudo e parou aqui, Exatamente. que tragédia que vai ser pro meu paciente, né? Eu preciso acompanhar. E acompanhar é caro, gente. É muito caro acompanhar. É muito, cara, acompanhar. É formação, é cursos livres, é Pós-graduação e evento, tudo mais. pós-graduação, é Congresso. custoso, é caro, congresso. Horas, né? Porque também você vai, por exemplo, você atende das 7 às 5 da tarde, digamos assim. Que hora que você vai estar ali estudando todos os dias diariamente, né? Tem isso também. Tem tempo que você tem que dedicar a isso, além de todo o investimento financeiro. E se você não é, se você é autônomo, você tem que parar de trabalhar para você fazer um curso, viajar e tudo mais. É aquele tempo que você não tá ganhando. Exatamente. E aí vamos Exatamente. pensar no plano de saúde. O cara que atende a um valor menor do que o mercado fora do plano, ele tem que atender muito mais paciente para conseguir se manter. Em que horário que ele vai parar? Tipo, ele já não dá tanta especificidade para o paciente, porque ele tem que atender mais gente em menos tempo. E então, em que momento ele para poder estudar e se aperfeiçoar? E com que dinheiro? E com que dinheiro? Né? Porque não vai ter dinheiro também. Exatamente. Por Exatamente. isso, essas discussões é sempre assim, um buraco muito mais fundo que o outro. Os profissionais precisam se especializar e correr atrás de uma boa formação. E o custo dessa formação tem que ser revertido mesmo. O que acontece? Não são todos os clientes que têm acesso. E daí, por isso que tem que pensar tanto em crescimento na área privada, mas também em políticas públicas. Eu não quero que uma minoria de dourados consiga tratamento. Eu quero que a galera que vai de bicicleta no Pai tenha um tratamento com tanta qualidade quanto as empresas privadas conseguem fornecer. E daí, por isso que essa discussão é complexa e a gente... Como a Joyce até indicou nos stories dela hoje, a gente tem que pensar em quem a gente vota. Tem que votar em quem pensa em políticas públicas, em quem é consciente disso. Porque é outra lacuna, assim, entre Exatamente. a galera que não tem condição ao básico. Por exemplo, você tem condições de arcar com um plano, você teve dinheiro para judicializar aquilo e tal, conseguiu. Cara, é uma lacuna muito grande com quem não tem. Sim. Muito grande mesmo. Teve uma vez que eu fui no Pai e chegou uma mulher de bicicleta com 3 filhos na bicicleta e os 3 eram autistas. Nossa, e... Ai, cara, é assim... É gigante, sabe, a lacuna. Então, as discussões têm que ser políticas públicas e outras estratégias para a gente conseguir com que as pessoas tenham direito à qualidade de tratamento. E órgãos que realmente lutem pelos seus Isso. clientes, por quem tá aqui, para quem é o público dele, pro povo. Porque você pensar que a ANS dando todo o apoio a essa situação é algo que tipo assim, vai totalmente contra o que a gente queria ver, né? Porque o É até certo... inconstitucional, né? Exatamente. A ANS está lá para quê? Para fazer o meio de campo, para fazer a mediação, para ajudar as pessoas a conseguirem os seus direitos ali dentro. E a gente não viu isso nessa votação. Não viu que a coisa estava muito certa. Qual é a visão de vocês desse enfrentamento em relação a essa normativa e a essa realidade das políticas públicas? Eu acho que a primeira coisa vamos falar igual calma, não criemos pânico, né? Por favor. Eu acho que a primeira coisa é essa, né? A gente tem mais de 18 projetos de lei aí para derrubar essa história do rol taxativo, né? A gente tem, você falou da Andréia, né? Do Lagarto Vira Pupa, é uma pessoa, acho que todo mundo devia seguir, porque ela traz isso bem atualizado, assim. E ela... né? Enfim, ela, no Instagram dela, ela tá postando sempre, tanto no Instagram dela, né, da Andréia, quanto no Lagarta Vira Pupas, das atualizações do caso, né? Então, isso ainda vai pro STF, né, para ser votado, enfim. E o que a gente pode fazer hoje de prático, nós, enquanto população? Lembrando, de novo, eu até falei isso nos stories ontem, né? Eu tenho nos meus stories lá, toda terça-feira tem a treta-feira. E aí a treta escolhida de ontem, adivinha, né? Que essa é a treta do ano, então, né? a treta continuou hoje. Continuou hoje, né? Já veio afiada para conversar hoje. E a gente
Porque, assim, isso vai afetar todo mundo. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu nem tenho plano de saúde. Mas você usa SUS, e o SUS vai ficar mais sobrecarregado. Ou a pessoa pensa assim, não tem nenhum filho com deficiência. Tá, e aí, você não pode ter uma doença que amanhã você vai precisar de alguma coisa? Os seus exames, o seu medicamento. Ninguém tá livre, ninguém tá totalmente livre de acontecer alguma coisa, né? Então, isso vale para todo mundo. Então, a gente... hoje, o que a gente pode fazer, né? A gente tem as redes sociais ao nosso favor, que eu acho que isso é importante. Então, tem a hashtag Rol Taxativo Mata. Exatamente. Acho que todo mundo fazer essa força-tarefa de postar a hashtag, de falar sobre isso para as pessoas, que tem muita gente que ainda não sabe do que se trata. Com certeza. Eu já conversei, esses tempos atrás, conversei até com uma pessoa que é médica e ela não estava sabendo do que estava acontecendo. E isso afeta diretamente ela também, né? Então, muitas pessoas ainda estão por fora do assunto. Então, nós temos que divulgar mesmo, mostrar o que está acontecendo e pressionar. Fazer pressão nos nossos deputados, né? Pressionar quem representa a gente. E prestar muita atenção quem são as pessoas que nos representam, que estão sendo a favor e que estão sendo contra. Isso, né? E a gente tem que lembrar assim, brasileiro é bem ruim de memória. Né? Esquece rápido. Esquece ruim de memória, gente. Mas, enfim, a gente tem que prestar muita atenção nisso e pensar assim, esse cara que não tá a favor, ele tá matando as pessoas. Porque tem gente, tem criança que vai ficar sem a bomba de insulina dela e ela pode morrer por causa disso. E ela pode não só morrer, mas ela vai sofrer, ela vai sobrecarregar o sistema, enfim. Uma coisa que dá pra fazer também é entrar no site da Câmara dos Deputados, porque eles já colocam lá todos os projetos de lei. Até hoje eu tava lendo os projetos de lei e, gente... Se a gente discute o quanto os nossos laudos, relatórios precisam ser científicos, como que esse pessoal passa uns projetos de lei, assim, uma página só, falando uns 3 parágrafos? Eu ficava, meu Deus do céu. Que é pra fazer você desistir no meio do caminho. Em todos os setores, sabe? Pensando, eu tava... Nossa, é um diálogo que a gente pode ir tão fundo, porque pensa só no despreparo que a gente teve em termos de governo na pandemia. Exatamente. E a gente agora tá pode lidar com terapêuticas, com procedimentos, com cirurgias, com exames, que já tá bem estabelecido, não é algo novo. Sabe? Não é uma pandemia que tá surgindo agora e você precisa se mover pra achar estratégia e tal. Não, geralmente são coisas que estão estabelecidas. Só que os governantes, Ministério da Saúde, não têm políticas pra isso. Então, entrar lá no site da Câmara, daí tem lá uma proposta de projeto de lei, daí você clica no sim da relevância, porque também tem pessoas que votam não nos projetos de lei. Olha só. Então, a gente precisa se instrumentalizar até nos sites do governo para saber onde que a gente pode cobrar. Onde que eu posso mandar e-mail reclamando da ausência de políticas públicas. Sabe? As redes sociais, mandar mensagem para os ministros, marcar. A gente precisa buscar como se instrumentalizar enquanto cidadãos. Porque informação é conhecimento, é o que vai dar poder pra gente questionar e correr atrás. Se você não soubesse dos seus direitos... Exatamente. E aí, o que você faz? E a gente tem essa dificuldade no Brasil, de forma geral, é que a gente não conhece os direitos. Nem direitos, nem deveres, e a memória curta vai passando e a gente só vai indo no jeitinho brasileiro, né? E a gente esquece que quem paga o salário de quem tá lá em Brasília somos nós. E eles esquecem da gente. Exatamente. Todos esquecidos. Nós somos os patrões. Lembra de 4 em 4 anos. Lembra de 4 em 4 anos. Então, até tem bastante gente pegando a asa agora... do rol, eu não ligo. Se der pra passar pro exemplificativo de novo, beleza. Mas, assim, você vê que são pessoas que não tinham envolvimento com a saúde. Que provavelmente não tinha com isso. Do nada. Que provavelmente tá vendo que vai afetar muitas pessoas e que pessoas são votos. Comunidades são votos. Sim. Então, acaba pegando, né? Seu nome tá lá, inserindo aquele projeto de lei, isso e aquilo. Então, a gente tem que ser esperto, tem que analisar criticamente a situação. Não, e eu fico pensando assim, esse povo não sabe com quem que eles estão lidando, gente. Porque eles estão lidando com mães e pais, mas eu vou falar mais das mães, são as mães de pessoas com deficiência.
E essa mulherada, ela é brava. É uma mulherada brava. Exatamente. Eles não sabem com que eles estão lidando. É um povo que tá correndo atrás faz horas. tem que já correr mesmo. Já ficou muito tempo no tribunal pra uma liminarzinha desse tamanhozinho assim, Que vai poder mudar ser a aprovada. vida, que vai mudar a vida da Cara, pessoa, seu filho né? tá ali, você sabe que se ele tiver acesso àquela terapia, aquele procedimento, enfim, qualquer coisa que vai melhorar a vida dele, poxa, é do seu direito querer aquilo. E você vai batalhar por aquilo, sim, com unhas e dentes. É o que eu acho que vai acontecer. Já tá acontecendo, na verdade, né? Sim. Uma colega de trabalho, a gente tava conversando, ela até usou o exemplo assim... Cara, eu pago o seguro do meu carro, do meu T-Cross, aí eu sofri um acidente e o seguro vai me dar um gol. Você acha que eu vou aceitar? Não. Agora você imagina se é o meu filho. Exatamente. Se eu... Coração. Você Vai acha te que eu dar vou outro? aceitar qualquer coisa, sabendo que ele tem direito ao melhor, aquilo que tem eficácia? Não, não vai, filho. Vai correr atrás. Na verdade, assim, e tem aquela... tem uma advogada que é do autismo legal, um outro perfil bem bacana no Instagram, né? Ela usa essa comparação, assim, daquilo que é... Tipo assim, o Gol, ele vai te levar pro mesmo lugar que o T-Cross vai te levar, certo? Mas se esse Gol tiver com o pneu furado, ele vai levar? Não, então você precisa do T-Cross, porque ele vai levar. Então, tem uma coisa que seria bom, eu tenho um carro, seria bom que eu tivesse uma Mercedes, sei lá, uma Ferrari, seria ótimo, mas eu não preciso dela, né? Mas eu preciso do carro, porque eu preciso me locomover, né? Ele, sim, é necessário. Mas, então, assim, tem essa comparação também. A gente tem que ver que tem coisas que elas são extremamente necessárias. Eu não vou levar se eu tiver um filho com paralisia cerebral, que usa cadeira de rodas, que é outra coisa que os pacientes com paralisia cerebral, qualquer outra síndrome, muitas vezes precisam, né? Exatamente. De cadeira de rodas que são caríssimas. Tem cadeira de rodas que custa 50 mil reais. Sai de 500 reais a 50. Não, 500 reais nem tem, nem existe. Nem tem mais. Exatamente. Mas, assim, hoje em dia... O frete tá Mas 500 reais. Eu não vou levar meu filho num patinete elétrico para terapia. Eu preciso de um Exatamente. carro. Entendeu? Sim. O patinete me leva? Leva. Mas ele vai ser o ideal? Não. Sim. Né? E leva só você. Vai Só carregar você, uma né? criança nas costas, né? Exatamente. E assim, pensando no que você estava falando, é muito esse sentido assim. Gente, qual o sentido de eu dar eu ouvi um podcast sobre esse tema, que a pessoa leva a criança passava pelo mínimo do mínimo, certo? Pelo que o rol dizia. Quando ela foi levada para um tratamento especializado, ela evoluiu, assim, muito. E as influências de retornar para esse... Tipo assim, não tem implicações só, tipo assim, ela vai parar de se desenvolver o mesmo tanto que ela se desenvolvia com o tratamento especializado, com a quantidade do tratamento especializado. Não, ela tem implicações de, tipo assim... Vão ocorrer outras coisas com a criança, entende? É que, na verdade, assim, a gente tem uma coisa de achar que o que não faz bem, Não tipo faz assim, mal. não vai fazer mal, né? O que não mata engorda, sabe aquela história? E não é bem assim que funciona, né? Então, Exatamente. nós, terapeutas, nós não lidamos diretamente com a mortalidade, né? Diretamente que eu tô falando, igual um médico, né? Mas, por exemplo, um fisioterapeuta que trabalha com uma criança que precisa de fisioterapia respiratória, é necessário que ela faça, Câncer. senão ela vai morrer. As Muitas questões vezes, de né? Dependendo do quimioterapia, que de a criança câncer, entendeu? Sim, mas assim, então é muito delicado, cara. É extremamente muito delicado. Ai, cada vez que você aprofunda o nível de análise, mais lágrimas vão caindo. Mas elas vão Exatamente. caindo, exatamente. Agora, pra pensar um pouquinho, pra você, Carol, pra você, Joyce, dentro do seu âmbito profissional, lá dentro da sua clínica, dentro ali do seu espacinho, quem que você acha que vai ser os mais impactados? Ali, o seu pessoal, quem você cuida mesmo? Cara, eu acho que principalmente aquelas pessoas que não têm uma condição financeira boa, porque tem pessoas que têm uma condição financeira muito boa, né? E mesmo se ficar sem o plano, se o plano não pagar, eles apertando um pouquinho só, às vezes Vão nem dar um precisa jeito. apertar. É só não comprar o carro mais caro que tem, que às vezes a pessoa, né, tem condição, compra um carro, sei lá, de 700 mil reais, vamos supor. Se ela deixar de comprar aquele carro, comprar um outro mais barato um pouco, ela consegue pegar o dinheiro dali e pagar as terapias do filho dela. Entendeu?
Agora, tem pessoas que não. Tem pessoas que ganham salário mínimo. Tem pessoas que só o pai trabalha, a mãe não pode trabalhar porque tem que cuidar do filho. Exatamente. E essa pessoa tem um dinheirinho ali para pagar o plano de saúde contado. Muitas vezes os familiares ajudam, fazem rifa para comprar cadeira de rodas, para comprar órtese. Enfim, ação entre amigos. Ação né? entre amigos para fazer uma consulta com um médico especializado, não sei lá na onde, entendeu? Então, essas pessoas, sim, vão ser as mais impactadas. De novo, sempre a corda estoura do lado mais fraco. Com né? certeza. Porque essas pessoas vão ter mais dificuldade para manter o tratamento. E principalmente as crianças que têm síndromes raras. Porque muitas vezes a medicação que elas precisam, o tratamento que elas precisam é ainda mais específico. Às vezes precisa de uma cirurgia, qualquer coisa do tipo, uma especialidade médica que não tem aqui na cidade, por exemplo, neuroortopedista que não tem na cidade, né? E como que ela vai conseguir isso, sabe? Né? Que é muito, muito, muito específico. Então, eu acho que para essas pessoas vai ser o mais complicado. Até mais do que para as crianças com autismo. Porque, querendo ou não, tem um movimento muito grande em torno, né, do transtorno do espectro do autismo. Então, cada dia mais as pessoas estão sabendo o que é. E como tem muita gente, o que acontece? Tem muito movimento. Tem muito movimento. Agora, aquela criança lá, que só tem uma criança no mundo, existe? Né? A gente teve uma paciente, é uma criança no mundo que tem a síndrome. Ela já não tem nem pesquisa científica, porque você acha que uma empresa vai financiar uma pesquisa para uma pessoa, para salvar uma pessoa? Vai, cara. Não vai fazer isso. Então, para essa, é ainda pior. E tem uma questão também que impacta muito, é que a gente vai encontrar bastante pessoas que precisam de tratamento contínuo. Porque pensa só, se você tem algum tipo de doença e que se você souber, ó, se eu fizer isso, cara, acabou, vou ficar bem, não vou precisar mais fazer outra coisa, você investe tudo que tem e faz aquilo. Mas acontece que tem bastante gente que vai precisar de tratamento contínuo. Então, manter esse tratamento aí por anos. Você pode ter ótimas condições financeiras, mas você aguenta pagar por 5 anos isso? Né? Não é uma apendicite, né? Que você pode ir lá, tira e não corta é assim. e acabou o problema. Então, é o resto da vida. De forma geral, vai impactar muitos. Lógico, quem tem muitas condições financeiras vai demorar um pouco mais, mas vai impactar também, porque a gente não tem como. Não tem como. Não tá nada barato pra gente falar assim, só, não, a pessoa vai aguentar pagar. Essa pessoa que é a única pessoa do mundo com essa doença rara. Ela vai ter a doença rara pro resto da vida dela. Sim. Exatamente. As pessoas com TEA, elas são TEA pro resto da vida. Pode precisar em algum momento da vida de menos suporte? Sim. Mas pode ser que em outro momento ela precise de muito suporte. Muito Tem que mais voltar suporte. com todas as terapêuticas de novo. Entende? Então, essa questão de tratamento contínuo, intensidade, frequência de um tratamento, eu acho que pega muito. Porque daí não é algo que você resolve juntando uma quantidade X de dinheiro. É algo que você precisa investir muito. É muito... Muito e por muito tempo, né? Muito e por muito Pro tempo. resto da vida mesmo. E pensando na sua pergunta, também impacta a gente. Porque pensa só, se o meu cliente não tem condições de manter um tratamento, eu também não tenho cliente. Exatamente. É verdade. Então, as especialidades são tratamentos contínuos, com alta frequência, e que o custo é alto. Exatamente. E se você não tem um paciente, você não tem onde trabalhar, você não tem onde trabalhar, você vai precisar de ajuda do governo, e o governo vai gastar mais de novo. Ou seja... É uma estratégia sempre muito volta. burra a longo prazo. Brasileiro não sabe fazer conta, gente. Não sabe fazer conta. E daí, pensa só, se essa pessoa que poderia estar fazendo tratamento, desenvolvendo altas habilidades funcionais e tal, conseguiu se adaptar bem, agora pensa, ela não teve isso... Ela vai ter prejuízos significativos, vai precisar de muito mais suporte depois. Sim. É uma estratégia totalmente... Você falou de intervenção precoce no começo, né? Então, se a gente pega uma criança e começa a intervir com ela desde quando ela nasce, cara, né? Uma criança que nasceu com uma síndrome, desde quando ela nasce, eu falo crianças que nasceram com síndrome, né? Que tiveram alguma questão ali, que tiveram paralisia cerebral, enfim... Qualquer outra dificuldade que ela tem, qualquer outra deficiência. Se você começa ali desde pequenininho, as chances dela precisar de menos suporte lá na frente é menor. Por exemplo... Maior. É maior, isso. Por exemplo, uma criança que tem paralisia cerebral e precisa usar órtese, né? Que é um dispositivo para ajudar a manter ali o pé ou a mão também, né? Numa posição adequada para evitar encurtamentos, deformidades, enfim.
Se essa criança, desde o começo, ela tem acesso a isso e ela tá usando a órtese lá bonitinha, quando chegar lá na frente, que ela for mais velha, ela não vai precisar de uma cirurgia Exatamente. para corrigir, porque ela usou as órteses bonitinhas. Qualidade de vida. Aí, vai lá e a criança não tem a órtese, a criança não tem uma cadeira de rodas adequada, que tem que ser adequada para ela. Se ela não tem, ela vai desenvolver uma escoliose, depois ela vai precisar de uma cirurgia, ou às vezes mais de uma. Entende? Então, tem um monte de coisas que... E uma cirurgia é muito mais caro do que você pagar uma órtese. Exatamente. Né? Exatamente. Sem contar em todo o risco que essa criança sofre, sem contar em todo o desgaste, né? O desgaste da família, que é outra coisa que é importante, né, Carol? É o tanto que as famílias sofrem, assim, quanto que elas precisam de apoio psicológico. Elas já precisam simplesmente pelo fato da deficiência, porque não é fácil, né? E para que essa conversa continue, onde que os nossos ouvintes, nossos telespectadores podem encontrar vocês? Deixem os contatos para quem tiver interesse Então de tá, entrar em se contato você com vocês. quer falar comigo, Com meu Instagram é Carol Deleprani, só Carol Deleprani. Agora, se você gosta muito de análise do comportamento, coloca Café com Behaviorismo no Instagram. Aí eu criei um canal no YouTube, mas eu ainda tô em fase de transição de colocar os vídeos do café lá. Mas é isso. Eu tenho um Facebook que é o mesmo nome também, mas eu entro pouco no Facebook. Me comunico mais no Instagram. No Instagram. Então, A clínica aqui em Dourados, fácil de achar, tudo você bom. não precisa nem também gostar de análise do comportamento. Você pode não ser um curioso. Pode Vai lá ser no muito Café com curioso. Behavior. Pode ser só da psicologia ou de outras áreas. A gente gosta de discutir práticas baseadas em evidências lá. Show de Então, pode ser qualquer área. Pode ser curioso. Lembrando que é Carol com K, né? Carol Carol com com K. Não Bom, é e o Carol meu com C. Instagram é Joyce Marques TO, né? Só lembrar, é TO de terapeuta ocupacional. Olha só. Lá no meu perfil, lá no link da bio, tem todos os canais lá que vocês podem me encontrar, o WhatsApp, os podcasts. Eu tenho uma newsletter também, quem estiver interessado em assinar. A newsletter não é só... A newsletter... Nossa, quem vê pensa, né? A minha newsletter é assim, ó, é só uma vez por mês, é uma newsletter curtinha, então não é pra encher o saco das pessoas, entendeu? E eu coloco um conteúdo lá que tem a ver com um TO, mas não é só para TOs. Na verdade, é um conteúdo que extrapola os conteúdos técnicos, assim, porque eu acho que a gente tem que sair da nossa caixinha, né? E se a gente fica só ali muito naquilo que a gente faz ali do trabalho e tudo mais, você fica muito aplicador de técnica. Se você tem Você deixa, martelo, né? tudo vira prego. Exatamente assim, gostei. Eu vou colocar isso aí na minha Não próxima pode, newsletter. gente. Não é prego. Às vezes é um parafuso. Maravilha, pessoal. Aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e Spotify também, que é o que a gente tem agora e é maravilhoso também lá. Então, nós queremos agradecer a presença de vocês, foi muito importante. O sim de vocês para estar aqui conosco hoje. A contribuição de vocês foi muito grande. Agradecer também a disponibilidade. Foi muito importante para nós a participação de vocês. Com certeza, Obrigada gente. mesmo por vocês estarem aqui. Nós queremos agradecer também a Unigran, que nos acolhe, que sempre, né, está conosco nessa jornada, neste projeto. Então, não sei se vocês sabem, mas no final nós sempre temos uma pergunta surpresa. A pergunta é: no que a sua profissão te marca diariamente? Cara, que pergunta difícil. Não precisa fazer fila não, pessoal. Ó. No que ela me marca diariamente? Cara, eu acho que é a valorização realmente das ocupações humanas, sabe? A gente valoriza pouco as coisas que a gente faz na vida. Então, quando você tá lá... Tem uma pessoa que eu sigo, um rapaz de 15 anos com TEA, né? Que é o Murilo. E um dia ele fez um post falando sobre as coisas que ele faz em casa para ajudar a mãe dele. Então, ele estava lá cortando repolho, né? E ele fez um texto muito lindo, falando a importância daquele trabalho dele ali, que é muito pequenininho, de cortar um repolho para o almoço em casa. Olha E que fofo. isso me pegou de uma forma, porque tem tudo a ver com a minha profissão. Eu acho que é isso, assim, a gente valorizar nossas pequenas ocupações humanas, que não são pequenas, porque a gente vai juntando um monte de coisinhas e elas viram uma coisa muito importante, né? Então, eu acho que é isso que ela me marca todo dia, assim, a beleza das coisas simples da vida. Lindíssimo, Joyce. Olha, ó, Lindo. me emocionei. Agora Carol? é sua vez, Carol. Ai, gente, eu poderia fazer outro podcast falando sobre como a minha profissão me marca.
Show de Porque- Outro podcast, mas Porque também pensando no quanto a gente pode, a minha profissão contribui para aprender a aprender. Porque pensa só, às vezes você aprendeu a cortar repolho de um jeito, mas aí outra pessoa não consegue aprender a cortar o repolho daquele jeito, né? Aí a minha profissão me ajuda a pensar na melhor estratégia para você aprender a cortar o repolho do seu jeitinho. Você não precisa deixar de cortar o repolho, você só tem uma maneira diferente de aprender a cortar o repolho. Show de bola. E de fazer todas as outras coisas possíveis do planeta. Eu só preciso pensar, junto com você, na melhor estratégia para você aprender. Aprender a aprender. Show de bola. Então, isso me marca muito, sabe? Porque a gente, por exemplo, pensando nos índices de analfabetismo no Brasil, que são altíssimos. Poxa, a gente nunca pensou que essa maneira de ensinar não tá dando certo? A culpa é do aluno? Não, é você que programa o ensino. Então, você tem N mil estratégias para ensinar. E a análise do comportamento pensa, assim, a culpa nunca está no aprendiz. Você só pode dizer que ensinou se ele aprendeu. Então, você não ensinou se ele não aprendeu. Verdade. Entende? Então, e a gente pensa as melhores formas para ensinar. Que lindo! Perfeito. Meninas, gente. muito obrigada. Muito e a obrigada gente mesmo. encerra por Agradece. aqui. Volte sempre, gente. Isso Próximo aí. episódio sai. Muito Tem obrigado. sempre episódios novos. Isso daí foi mais um Subjetivando. Inscreve-se, dá um like. Toca no sininho. É Obrigada. nóis. Um beijo, Show de gente. bola. Beijo, gente.